Nas sombrias noites das ilhas, quando a brisa do mar sussurra segredos antigos, os pescadores costumavam reunir-se em torno de uma fogueira, compartilhando histórias que gelavam a alma. Entre elas, a mais temida era a do capitão Alaric, um destemido navegador que, em busca de riquezas, levou seu navio, o Orfeus, a mares traiçoeiros. Sua ambição foi sua ruína. Durante uma tempestade feroz, o navio afundou, levando consigo a tripulação e os sonhos de glória. Com o passar dos anos, a tragédia se transformou em lenda. Os pescadores afirmavam que, em noites de tempestade, podiam ouvir o clangor de correntes arrastadas pelo fundo do mar e o grito desesperado do capitão ecoando entre as ondas. Diziam que sua alma não encontrava descanso e vagava pelas praias desertas, vestida com um uniforme de época, perdida em busca do seu amado Orfeus. Certa noite, um grupo de jovens marinheiros, desafiando as advertências dos mais velhos, decidiu que iriam desvendar o mistério do capitão Alaric. Armados com lanternas e coragem, partiram em um pequeno barco, ignorando o céu que se tornava cada vez mais sombrio, nuvens pesadas se acumulando no horizonte. A tempestade que se aproximava parecia ter vida própria, como se o próprio capitão estivesse convocando os ventos. Ao chegarem à praia onde se dizia que o espírito do capitão aparecia, ouviram um lamento distante, como se uma alma estivesse chorando pelo que perderá. Com os corações acelerados, os marinheiros se aproximaram da água, onde a espuma das ondas parecia formar figuras que dançavam sob a luz da lua. Foi então que, entre as sombras, uma figura alta e esquelética surgiu, envolta em um manto escuro e coberta de algas marinhas. "Quem ousa perturbar meu descanso?" perguntou o capitão, sua voz ecoando como o rugido do mar. Os jovens, paralisados de medo, mal podiam responder, mas um deles, o mais audacioso, conseguiu balbuciar: "Viemos em busca de suas histórias, capitão." "O que aconteceu com o Orfeus?" O capitão Alaric fixou os olhos nos jovens, uma mistura de tristeza e raiva em seu olhar. "Meu navio, meu lar, afundou sob as ondas traiçoeiras. Fui guiado pela cobiça e perdi tudo. Agora, sou prisioneiro deste lugar, condenado a alertar os incautos sobre tempestades que vêm." As nuvens se agitaram, e os ventos começaram a uivar, como se o próprio mar estivesse respondendo ao lamento do capitão. Os jovens sentiram o pânico se apoderar deles, mas o capitão continuou: "Se vocês desejam escapar de um destino semelhante, ouçam-me. Voltem para casa. Não desafiem o mar em sua fúria." Antes que pudessem se mover, uma onda colossal se ergueu diante deles, como se o próprio mar estivesse furioso com a interrupção da dor do capitão. Eles correram, aterrorizados, mas sentiram a presença do capitão ao seu lado, guiando-os de volta à praia. Quando finalmente conseguiram alcançar a segurança da terra firme, viraram-se para agradecer ao capitão, mas ele havia desaparecido, deixando apenas uma leve brisa e o som de correntes arrastando-se nas ondas. Desde aquela noite, os jovens nunca mais desafiaram as tempestades e sempre escutaram as histórias dos mais velhos. E assim, a lenda do fantasma do capitão Alaric se perpetuou, uma advertência para todos que ousavam navegar pelas águas traiçoeiras das ilhas. Nas noites de tempestade, os pescadores ainda afirmam ouvir o clangor das correntes e sentir a presença do capitão, eternamente em busca de seu navio perdido, vagando entre as sombras da costa, um espírito preso entre o desejo e a tragédia. Segunda história. No coração das ilhas Apalache, a brisa do mar sussurrava segredos antigos entre as palmeiras balançantes. Era um lugar onde o sol nascia radiante e se punha em um espetáculo de cores, mas a beleza da paisagem era ofuscada por um passado sombrio que se recusava a ser esquecido. Durante a Era de Ouro da pirataria, um grupo de temidos piratas, conhecidos como os Filhos do Mar, dominava as águas turbulentas ao redor das ilhas. Eles eram temidos e respeitados, com histórias de bravura e traição que ecoavam em tavernas e portos. Mas a cobiça por ouro e poder muitas vezes revela o lado mais obscuro do ser humano. Um de seus membros, o astuto e traiçoeiro Bartolomeu, decidiu que queria a fortuna para si. Em uma noite enluarada, ele traiu seus camaradas, entregando-os às autoridades em troca de um perdão e de uma vida de riqueza. Capturados, os piratas foram levados à ilha, onde foram condenados a uma morte cruel. Antes de serem enforcados, eles se reuniram em um último ato de rebeldia. Com vozes carregadas de ódio e dor,
lançaram uma maldição sobre as ilhas Apalache, que nossos espíritos nunca encontrem paz, e que, até o fim dos tempos, protegemos nosso tesouro, guardando contra aqueles que ousarem buscá-lo. Após a execução, os corpos dos piratas foram enterrados em um cemitério à beira-mar, mas seus fantasmas permaneceram vagando pelas sombras da ilha. Com o passar dos anos, muitos aventureiros e caçadores de tesouros tentaram desenterrar a lenda do tesouro escondido. As histórias sobre risadas sinistras e sombras dançantes se espalharam, alimentando a imaginação dos que se aventuravam por aquelas terras. Certa noite, um grupo de 5 jovens, atraídos pela lenda, decidiu explorar as áreas remotas da ilha. Armados com lanternas e coragem, eles se embrenharam na densa floresta, ignorando os avisos de moradores locais que falavam sobre a maldição. Enquanto caminhavam, uma neblina pesada começou a se formar ao seu redor, envolvendo-os em um manto de escuridão. "Vamos voltar", disse Clara, a mais cautelosa do grupo, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mas a ambição de Lucas, o mais ousado, prevaleceu. "Estamos tão perto. O tesouro deve estar aqui." Conforme avançavam, risadas ecoaram entre as árvores, fazendo os corações dos jovens dispararem. Sombras começaram a se mover, serpenteando entre as plantas, como se os próprios espíritos dos piratas estivessem observando cada passo. O grupo se separou, e o desespero tomou conta, com cada um deles se perdendo em sua própria luta contra o medo. Durante a busca, Clara encontrou uma caverna oculta por rochas. Atraída pela luz de sua lanterna, ela entrou e se deparou com uma cena aterradora. O tesouro, montanhas de ouro e joias, estava lá, mas cercado por figuras espectrais, os piratas mortos, que a encaravam com olhos vazios e penetrantes. Eles não eram apenas sombras, eram almas atormentadas, amaldiçoadas por sua traição e desejo de vingança. Clara, paralisada pelo terror, tentou recuar, mas as figuras se moveram, bloqueando sua saída. "Você veio em busca do que não lhe pertence", uma voz ecoou, profunda e ressoante. "O tesouro é nosso, e você pagará o preço pela ambição de seus amigos." Os outros jovens, ao ouvirem os gritos de Clara, correram em sua direção, mas ao entrarem na caverna, foram recebidos com a mesma cena aterrorizante. O grupo, agora unido pelo medo, percebeu que a maldição se cumprirá. Os piratas, em sua eterna vigilância, não deixariam que os intrusos saíssem vivos. Naquela noite, a ilha se tornou um cemitério não apenas para os piratas traídos, mas também para os jovens que, buscando fama e fortuna, se tornaram mais uma parte da maldição. As risadas sinistras ecoaram pela floresta, e as sombras dançaram sob a luz da lua, enquanto o tesouro permanecia escondido, protegido por espíritos vingativos, aguardando o próximo grupo de incautos que ousasse desafiar a maldição dos piratas. A lenda das ilhas Apalache continuou, e as noites eram preenchidas com sussurros e risos, lembrando a todos que a cobiça pode levar a um destino sombrio, onde o passado nunca morre. Terceira história. As florestas densas das ilhas Apalache sempre foram envoltas em mistério. Com suas árvores imensas e trechos de neblina que pareciam dançar sob a luz da lua, o local atraía tanto aventureiros quanto curiosos em busca de respostas. Contudo, uma história em particular fazia com que muitos hesitassem em explorar suas entranhas, a do grupo de exploradores que desapareceu misteriosamente há 10 anos. Era uma noite enluarada quando um novo grupo de exploradores decidiu que era hora de desvendar esse enigma. Liderados por Thomas, um entusiasta de lendas urbanas, os 5 amigos se aventuraram na floresta, armados com lanternas, mapas e a coragem da juventude. A cada passo que davam, as árvores pareciam se fechar ao redor deles, como se a floresta estivesse viva, observando cada movimento. Conforme a noite se aproximava, o ar começou a ficar pesado e a temperatura caiu abruptamente. A atmosfera parecia mudar, e uma sensação estranha envolveu o grupo. Thomas, com seu espírito audacioso, insistiu que continuassem, desafiando o medo que começava a se infiltrar nos corações de seus amigos. Quando a lua finalmente emergiu por trás das nuvens, um sussurro suave flutuou pelo ar, como uma brisa morna. "Ajuda, ajuda", dizia a voz, sutil e angustiante. Os amigos trocaram olhares apreensivos, mas Thomas, intrigado, decidiu seguir o som. "É só o vento", ele garantiu, mas a expressão de seus amigos dizia o contrário. A cada passo, os sussurros se tornavam mais distintos, chamando-os pelo nome. Thomas, Sarah, Lucas. Sentindo-se cada vez mais intrusos, os amigos hesitaram, mas a curiosidade os prendeu.
Eles se aprofundaram na floresta, onde a luz da lanterna começava a falhar e a escuridão se tornava quase palpável. Logo, encontraram um pequeno clearing, onde as árvores pareciam se afastar, formando um círculo. No centro, havia uma pedra antiga, coberta de musgo e marcas estranhas. Os sussurros agora se tornaram gritos, ecoando por todo o clearing. Estamos aqui. Nos ajude. Pânico tomou conta do grupo. Sarah, paralisada de medo, começou a recuar, mas Thomas, determinado, se aproximou da pedra. Foi então que ele viu sussurros de almas perdidas, imagens de rostos conhecidos, os exploradores desaparecidos, suas expressões distorcidas pela dor e desespero. Eles estavam presos, aprisionados pela floresta, e agora tornavam-se parte dela. Voltem! Não se aproximem! Gritou Lucas, mas foi tarde demais. As sombras que o cercavam começaram a se mover, formando figuras grotescas que se arrastavam para fora das árvores. Os sussurros se tornaram risadas, ecos de uma maldição que havia se alimentado da curiosidade humana. Os amigos tentaram fugir, mas a floresta parecia ter vida própria, as árvores se curvando e se movendo, bloqueando a saída. Um a um, eles foram puxados para as sombras, seus gritos se misturando aos sussurros da floresta. Thomas, por último, se viu cercado, as vozes clamando por ajuda agora ressoando em seu interior. Ele percebeu que a floresta não queria que eles ajudassem os perdidos. Ela desejava mais almas para se alimentar. Com o amanhecer, a floresta estava em silêncio. Ninguém sabia o que havia acontecido com o grupo de exploradores. Mas, nas noites seguintes, aqueles que se aventuravam perto da floresta ainda podiam ouvir os sussurros, agora mais numerosos e desesperados, chamando por ajuda. E assim, o ciclo continuava. A floresta das Ilhas Apalache permanecia viva, uma prisão eterna, sempre à espera de novos exploradores curiosos, prontos para se tornarem parte de sua macabra história. Quarta história. Nas Ilhas Apalache, onde a brisa do mar traz consigo sussurros antigos, a lenda da mulher de branco se tornou uma parte indissociável da cultura local. A história é contada em noites enluaradas, quando os moradores se reúnem à beira da praia, a luz das lanternas lançando sombras dançantes na areia. A jovem que deu origem à lenda chamava-se Isadora. Ela era conhecida por sua beleza estonteante e por seu coração puro. Contudo, seu destino foi selado em um dia fatídico, quando seu noivo, um homem de olhar sedutor e promessas vazias, decidiu abandoná-la. O motivo de sua partida nunca ficou claro, mas os rumores falavam de uma nova paixão, uma mulher de terras distantes que havia capturado seu coração. Desolada, Isadora caminhou até a beira do mar, onde as ondas quebravam suavemente. O sol se punha, tingindo o céu de laranja e púrpura, mas sua alma estava envolta em uma escuridão profunda. Sem pensar, ela se lançou nas águas frias, afogando suas esperanças e sonhos na imensidão do oceano. Desde aquele dia, seu espírito inquieto começou a vagar pelas praias ao amanhecer. Os moradores contavam que, ao amanhecer, quando a luz do sol começava a tocar a superfície da água, uma figura esbelta vestida de branco aparecia, com longos cabelos negros esvoaçando ao vento. A mulher de branco, como passou a ser chamada, parecia flutuar sobre a areia, seus olhos refletindo uma tristeza que ecoava em cada coração partido que havia. Alguns acreditavam que ela era um consolo para aqueles que, como ela, haviam sofrido desilusões amorosas. Diziam que, se alguém a visse e fizesse um pedido sincero, ela poderia trazer alívio e esperança. Mas havia um aviso que todos respeitavam: a mulher de branco também carregava uma maldição. Aqueles que a viam e não eram dignos de seu consolo poderiam enfrentar desgraças inimagináveis. Uma noite, um jovem chamado Rafael, que acabará de perder sua amada em um trágico acidente, decidiu ir à praia em busca de conforto. Ele ouviu os rumores sobre a mulher de branco e, consumido pela dor, desejou vê-la. Ao amanhecer, a figura apareceu, majestosa e trágica. Rafael, tomado pela tristeza, fez um pedido: se você pode ouvir minha dor, por favor, traga de volta o amor que perdi. A mulher de branco olhou para ele, seus olhos profundos e sombrios refletindo um mundo de sofrimento. A dor que carregas é a mesma que eu carreguei. Aceita-a, pois é parte de quem és, disse ela, sua voz como um sussurro entre as ondas. Mas Rafael, em sua aflição, não ouviu suas palavras. Ele se lançou em um desespero ainda maior, desafiando a sabedoria do espírito. Em resposta, a mulher de branco estendeu a mão, e um vento gélido envolveu o jovem.
Naquele instante, ele viu a imagem de sua amada, mas logo se transformou em uma visão aterradora. Ela se afundava nas águas escuras, uma expressão de medo e desespero em seu rosto. Desesperado, Rafael caiu de joelhos, percebendo que ao tentar forçar o destino, ele havia selado seu próprio. A partir daquele dia, os moradores da vila notaram uma mudança. Rafael nunca mais foi visto, e a praia frequentemente ecoava seu lamento, misturando-se ao canto da mulher de branco, que continuava a vagar, levando tanto consolo quanto desgraça. A lenda da mulher de branco se perpetuou, sussurrada entre gerações, lembrando a todos que o amor verdadeiro não deve ser confundido com a obsessão, e que o consolo pode vir de lugares inesperados, mas sempre com um preço a ser pago. E assim, as praias das Ilhas Apalache permanecem como um sagrado lembrete dos corações partidos e das almas perdidas, eternamente sob a vigilância da mulher vestida de branco. Quinta história. Na pacata vila de Maré Baixa, onde as águas cristalinas do lago se encontravam com as areias douradas da praia, uma festa estava prestes a acontecer. Era uma tradição local, uma celebração que reunia a comunidade em torno de risos, danças e fogueiras. Crianças corriam de um lado para o outro, suas vozes ecoando na brisa suave, enquanto os adultos preparavam comidas e decoravam o espaço para a grande noite. Naquela noite fatídica, um grupo de 5 crianças decidiu explorar a parte mais remota da ilha. Curiosas, elas se afastaram da festa, atraídas por uma trilha que parecia levar a um lugar mágico. À medida que se aprofundavam na floresta, as risadas e músicas da festa se tornavam cada vez mais distantes, até que finalmente se calaram, sendo substituídas pelo sussurro das árvores. Quando os pais perceberam a ausência dos filhos, uma onda de pânico tomou conta da festa. Grupos de busca foram formados, lanternas foram acesas e gritos ecoaram pela ilha. Mas, por mais que procurassem, não havia sinal das crianças. As horas se arrastaram, e a lua cheia começava a iluminar a floresta, refletindo um brilho espectral sobre o lago. Após uma busca angustiante, o sol nasceu sem que as crianças fossem encontradas. A vila de Maré Baixa mergulhou em luto, e a festa se transformou em um lamento coletivo. Alguns moradores afirmaram ter visto sombras pequenas dançando à beira da água durante a noite, enquanto outros relataram ouvir risadas infantis que pareciam vir de algum lugar além do mundo visível. Os meses passaram, mas a dor da perda nunca se apagou. Os moradores começaram a evitar a floresta e a evitar a menção dos nomes das crianças. Contudo, em noites de lua cheia, algo mágico e sombrio acontecia. Os que ousavam se aproximar do lago juravam ouvir risadas ecoando através da brisa e ver figuras pequenas brincando sob a luz prateada da lua. Olhos brilhantes pareciam observá-los, como se as crianças ainda estivessem ali, presas entre o mundo da vida e o reino dos espíritos. Uma noite, Clara, uma adolescente da vila, decidiu investigar os rumores. Com um coração corajoso, armada apenas com uma lanterna e um velho diário da avó, que falava sobre as lendas da ilha, ela se aventurou até a floresta. As árvores pareciam sussurrar segredos enquanto ela seguia a trilha que as crianças haviam tomado naquela noite fatídica. Ao chegar à clareira onde elas haviam desaparecido, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A luz da lua iluminava um círculo perfeito no chão coberto de folhas. De repente, risadas infantis começaram a soar ao seu redor, e Clara viu as sombras dançando. As crianças estavam ali, mas não eram mais como antes. Seus rostos estavam pálidos e seus olhos, vazios. Elas pareciam perdidas, como se estivessem esperando por algo que nunca chegaria. Clara percebeu que as crianças estavam presas em um limbo, entre o passado e o presente, ansiando pela presença de seus pais. Comovida, decidiu ajudá-las. Lembrou-se de um ritual antigo que sua avó costumava contar, em que poderia libertar as almas perdidas. Com um nó na garganta, Clara começou a recitar as palavras do ritual, sua voz ecoando pela floresta. À medida que as palavras flutuavam no ar, as risadas se intensificaram, e as figuras começaram a se aproximar, como se reconhecessem a esperança. Quando o ritual chegou ao fim, um vento forte soprou pela clareira, e as crianças começaram a brilhar em uma luz suave. Uma a uma, elas foram desaparecendo, sorrisos de gratidão em seus rostos, até que, por fim, o último dos risos se calou. Na manhã seguinte, Clara acordou na praia, a luz do sol aquecendo seu rosto. Ela olhou em volta e percebeu que a vila estava em silêncio. As crianças tinham finalmente encontrado a paz, e a festa que antes era marcada pela tristeza começava a se transformar em uma celebração da vida.
Desde então, em cada lua cheia, os moradores de Maré Baixa viriam à praia, não mais com medo, mas com amor e lembrança. As risadas que antes eram de desespero agora eram uma canção de libertação, e as crianças, embora ausentes, nunca foram esquecidas. A história do mistério das crianças perdidas se tornou uma lenda, um lembrete de que, mesmo nas sombras, a luz do amor pode guiar as almas perdidas de volta para casa.